do Senhor Jesus chamou meu coração. Bem, a nossa mensagem hoje, ela tem como título a importância da reverência ao Senhor. A importância da reverência ao Senhor. Irmãos, estamos vivendo um tempo de perca de valores dos mais diversos, uma desconstrução das coisas mais básicas. Nós aprendemos desde pequeno a respeito de valores relativos a respeitar as autoridades. Isso é uma dimensão que Deus criou, a dimensão da autoridade. E essas autoridades na vida, na nossa vida, as primeiras autoridades são os pais. Existem outras autoridades como os professores. E aí outras autoridades vão surgindo como chefe e por aí vai, no convívio social. Infelizmente, muitos desses valores estão se perdendo a cada dia e por isso a gente passa a viver uma crise. Tanto uma crise de liderança, como também uma crise de liderados. As empresas, cada dia mais, têm reclamado da nova geração que tem chegado nas empresas. Uma geração descomprometida, uma geração insubmissa e uma geração extremamente mimizenta. Eu queria usar outro termo, mas foi o que veio na minha cabeça. Isso, infelizmente, vai gerar um colapso social. Nós já estamos começando a provar um pouco desse colapso. Isso vai chegar ao ápice um dia. Quando então nós olhamos para dentro da igreja, nós estamos vendo que a mesma coisa parece estar acontecendo. Espero que num ritmo mais lento. Mas se nós não resgatarmos alguns valores básicos, a gente vai se perder no meio do caminho, sendo contaminado pelo mundo. Se perde o conceito de respeito, amor uns pelos outros, pelas lideranças, pelos pais, ou por outras figuras que existem dentro das igrejas. Eu não falo de respeito como se fosse alguém superior, não me refiro a isso, mas como um reconhecimento da missão dada por Deus de liderar. Se você estiver numa guerra, imagina no meio de um campo de batalha se cada um pensar em fazer o que quiser, sem ter uma liderança que esteja ali para guiar as ações coordenadas, como um time de futebol, se não tiver um técnico para guiar como é que serão as estratégias. Imagina no campo de futebol cada um fazendo o que dá na telha, do jeito que quer. Não funciona. Então liderança, não diz respeito a alguém que é superior, mas diz respeito a alguém que recebeu a responsabilidade de guiar, de liderar, de organizar como as coisas vão funcionar. O respeito às lideranças, às autoridades, a todos esses princípios básicos, como respeitar os pais, respeitar os professores, respeitar o governo, respeitar as instituições, isso é algo que tem se perdido. Às vezes nós vemos claramente jovens que não sabem o que significa respeitar lideranças, ou respeitar os mais velhos. É necessário que a gente respeite os mais velhos. O pior de tudo, não é nem tanto o respeito a outros dentro da igreja, isso é ruim, mas não é o pior, quando nós olhamos a partir de uma perspectiva muito maior. O pior de tudo, é que nada disso é possível, quando o ser humano já perdeu o respeito pela fonte de tudo, Deus. É isso que se chama reverência. A gente às vezes confunde reverência, vamos ter reverência no culto. A gente acha que é o povo ficar, aí levanta, senta, levanta, todo mundo na mesma hora. Não, gente, isso aí é organização, é alguma coisa assim. Reverência é respeito, é entender o momento, é entender diante de quem nós estamos. Isso é reverência. E nós temos perdido a reverência, as igrejas estão perdendo reverência ao Senhor. E vocês vão entender aqui que reverência
não é somente você ficar em silêncio na hora do culto, prestando atenção, tendo respeito pela pessoa que está aqui levando a lição. Não é só isso. Reverência no culto também diz respeito à maneira de cultuar a Deus. A gente vai ver isso aqui. E esse texto é exatamente o ponto que o pregador vai trabalhar aqui. Às vezes nós nos portamos diante de autoridades humanas de uma forma porque temos medo de sermos prejudicados. Aí recentemente o presidente teve aqui, né? Em Campina Grande. Existe um respeito à autoridade da pessoa, daquele cargo. Você chega diante para falar com o presidente, você não vai chegar, e aí, moleque doido? Você não vai fazer isso. Você vai dizer, opa, peraí, o presidente. Oi, senhor, tudo bem? O senhor está bem? Não, você pode até não chamar excelentíssimo, magnânimo, né? Depende também de se você gosta dele ou não. Mas o fato é que você não vai chegar diante de um juiz dizendo assim, ô bro, tá ligado? Vim aqui falar contigo, bro. Diante de autoridades humanas, nós temos um respeito. Existe uma liturgia diante de autoridades humanas. E muitas vezes nós fazemos isso porque a gente tem medo de ser prejudicado por eles, ou então a gente quer ganhar alguma coisa deles, aí a gente quer conquistá-los. Mas por que o ser humano não faz o mesmo quando se trata de Deus? E às vezes até diz, o cara lá de cima, como a gente tinha uma cantora aí que dizia, né? Cantora, apresentadora e um bocado de coisa. Você pode até se perguntar como podemos medir o respeito que alguém tem a Deus. Você já se perguntou, pastor, como eu sei medir o respeito que alguém tem por Deus? Mas isso não é uma coisa muito pessoal? Não é íntimo? Como é que eu faço para olhar para você e saber se você respeita Deus? Tem sim, gente, como saber? Tem uma forma visível que Deus criou, desde o Antigo Testamento, para mostrar o nosso respeito por Ele. O culto. Você quer saber uma pessoa que não respeita a Deus? Veja como ela se porta no culto. Nesse culto aqui mesmo. Aí você sabe se ela respeita a Deus ou não. Se ela teme a Deus ou não. É uma forma visível de você perceber. Desde o Antigo Testamento, Deus mede o respeito que as pessoas têm por Ele pela maneira como elas cultuam. A gente vai entender isso aqui também. As igrejas estão desaprendendo a reverência. Por isso que a gente tem quadrilha dentro de igreja hoje em dia. Forrozinho santo dentro de igreja. O povo se pegando dentro da igreja. Se perdeu a reverência a Deus. Se perdeu o motivo pelo qual nós nos reunimos. Por que nós existimos? Nós existimos por Ele, para Ele. É exatamente sobre esse ponto da espiritualidade atual que a gente vai refletir com base no texto que o Salomão vai trazer para nós. E aí eu pergunto para você, como está a tua vida de respeito ao Senhor? Você respeita o Senhor? Abram suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 5. A reflexão do pregador, então, para nós, a primeira parte dessa reflexão é como está a tua reverência ao Senhor Todo-Poderoso. Primeira coisa que ele vai começar a pensar junto conosco. Capítulo 5, verso 1, ele diz o seguinte: guarde o pé. O que ele quer dizer? Guarde o pé. Vai pegar o pé e botar numa gaveta? Não. Guarde o pé. Tenha cuidado. Olhe onde pisa. Tenha cautela com o seu pé, porque o pé é sinônimo de onde eu ando. E ele está especificando aonde ele está andando. Guarde o pé. Quando você entrar na casa de Deus, aí tem uma galera que começa a querer. Ontem eu até, na reunião dos homens, eu falei sobre isso, gente. A gente tem que ter cuidado, para a gente não ficar discutindo o sexo dos anjos, usando texto bíblico. Qual era a cor do jumento que Sansão usou com a queixada para bater? Aí fica os teólogos, tudo conversando. É porque era cor, era preto, ou não, ou era branco. Pelo amor de Deus, em que isso vai contribuir
Isso é só um exercício inútil. É inútil esse exercício. Vai contribuir em quê para a igreja de Cristo? E tem gente, meu amigo, que é ficcionada por teologia e fica conversando só miolo de pote, como diz minha avó, que não vai contribuir em nada, só faz dividir o povo e o povo ficar brigando por bobagem, por coisa inútil. O que ele está dizendo? Cuidado, guarda o teu pé para entrar na casa de Deus. O que ele está querendo dizer? Ah, mas ali era o templo de Jerusalém. É verdade, meu querido irmão. É verdade. O que ele está querendo dizer é, cuidado, quando você entrar no lugar de adoração ao Senhor. Porque se você disser, mas hoje não vale mais, porque naquele era o templo. Então faz o seguinte, pega o Antigo Testamento e taca fogo nele, porque não vai servir mais para você. O que a gente tem que fazer é compreender a progressão da revelação divina. O que é a progressão da revelação? Os valores eternos existentes aqui são transferidos para cá, mudando-se algumas concepções. Por exemplo, a mulher samaritana disse, Senhor, aonde devemos adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? Jesus diz, olha, nem em Jerusalém nem em Samaria. Chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus não estava individualizando a adoração, porque Hebreus capítulo 10, verso 31, se eu não me engano, deu uma branca aqui na cabeça, mas em Hebreus ele diz assim, não deixei de congregar como é costume de alguns. Então congregar diz respeito ao povo de Deus reunido, à congregação dos justos. Então não é mais um templo físico que importa, mas um povo físico, onde Deus habita, no meio do povo físico, através de Cristo, que tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, e hoje Ele está em nós, e nós nele. Então, onde é a casa de Deus hoje? É onde tem gente junta em nome de Cristo. Isso é a casa de Deus. Se a gente sair daqui, por exemplo, um dia a gente foi cultuar lá, na quadra de Tiânia. Ai meu Deus, é uma quadra, o povo fala palavrão aqui dentro. Mas na hora que a gente entrou lá e começou a louvar e orar, o que tivesse de coisa lá, de desmantelo lá dentro, foi-se embora em nome de Jesus. Porque o povo santo do Senhor estava lá, congregado no nome do Senhor. Certo? É necessário a gente entender isso. Então, apesar de que aqui ele está se referindo à casa de Deus, mas a ideia por trás, o conceito por trás do que o pregador está trabalhando, que é o conceito eterno, é de que tenha cuidado quando você estiver no lugar que pertence à adoração a Deus. Guarde o teu pé quando você entrar na casa de Deus. E isso vai ficar claro no texto, porque ele continua dizendo, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem mal sem se dar conta. Vamos pensar primeiro, guarde o teu pé. Guarde o pé, significa que deve ter cuidado quando você pisar na casa de Deus. No contexto do Antigo Testamento, a gente se refere à casa do Senhor, mas agora a gente se refere ao templo de Deus. Eu falei, mas eu tinha anotado. Então eu falei o que eu tinha anotado. Só para conferir aqui, você saber que eu estou lendo aqui o script. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Ele diz aqui que é um lugar para aprender, no lugar de querer falar ou fazer muitas coisas como se fôssemos dono do lugar, ou se Deus estivesse ali para aprender conosco, ou se impressionar com a gente. Gente, entenda uma coisa, os deuses pagãos do Antigo Testamento, e todo Deus hoje do Novo Testamento, o que for, os deuses pagãos, eles existem para serem impressionados. Deixa eu dizer uma coisa para você, nenhum deles existe. Nenhum existe, certo? Bota isso na tua cabeça. Eles são falsos. Eles são frutos da imaginação daqueles que criam eles. Mas eles não existem, certo? Só que todos eles, se você fizer uma análise religiosa, todos eles querem ser impressionados e agradados para fazer alguma coisa por você. Todos eles são assim. Então é como se nós, muitas vezes, projetamos isso para o nosso Deus.
A gente acha que o nosso Deus está lá no trono dele, nesse exato momento, olhando para a gente aqui, e a gente cantando, adorando, e ele dizendo, poxa, gostei, massa, legal. Eita, olha esse solo. Rapaz, eu estou impressionado. Não, gente. Tem até uma música de André Valadão, que é uma heresia só, que ele diz assim, tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta. Você já deve ter ouvido isso. Gente, isso é uma heresia terrível. Ele está dizendo que ele vai entrar no estado de oração, que ele vai tirar o fôlego de Deus com a fé dele. Ou seja, ele está lá, Jesus, Jesus, e Deus lá do céu. Por favor, para de orar, porque eu não aguento mais. Ai, tua fé é muito poderosa, eu não aguento mais. Então, tudo bem, eu vou fazer tua vontade. Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma heresia satânica. O nosso Deus não é assim. Não tem nada que você faça que impressione Ele. Não tem nada. Nada, absolutamente nada. Ele não precisa de nada de você. Você só vem para a igreja porque você precisa dEle. E Ele quer te dar o que há de melhor no universo. Ele mesmo. É isso que Ele quer te dar. Ele. Então, quando Ele diz chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos que fazem mal sem se dar conta. O que significa isso? As pessoas às vezes começam a querer adorar a Deus de sua forma particular. Ela quer inventar um jeito próprio para adorar a Deus. Por isso que você vê tanto presépio dentro de igreja hoje em dia. Porque nasce da imaginação de um camarada, chega para o pastor e diz, pastor, vamos adorar assim agora. Aí o pastor diz, não. Aí ele diz, então eu vou abrir minha igreja. A igreja das piruetas do 7º, 8º, 9º dia. Aí pronto, aí começa o moído. Não, vamos agora criar um worship. Agora vamos criar uma fumaça que sai de trás da parede. Não, agora vamos criar um espaço escuro para o povo se sentir bem. Pelo amor de Deus, o que é adorado, quem é adorado quer ser adorado? Essa é a pergunta que as pessoas não fazem. Como Deus quer ser adorado? O que agrada a Deus? Imagina. Michelle, ela tem um hobby, ela gosta de ponto cruz. Eu tenho um hobby, eu gosto de quadrinho. Aí eu vou chegar e comprar uns 30 quadrinhos no dia dos namorados e dar de presente a ela. A quem eu estou dando presente? A mim. É igual você comprar panela para sua mãe. É a mesma coisa. Vou dar uma panela de presente para minha mãe. Aí a mãe vai dizer, meu filho, você está dando presente para mim para eu cozinhar para você. É isso. Aí a gente quer adorar a Deus do jeito da gente, que agrada a gente. Aí a gente inventa um jeito para dar um presente, como se Deus, ele não precisa, mas Ele disse como quer ser adorado. Ele disse o que agrada a Ele. Aí eu vou e invento um jeito que me agrada para dizer que está agradando a Deus. Então, no fim das contas, fazer isso é sacrifício de tolo. Deus disse, eu não quero isso. E olhe que chegou um ponto que Deus disse assim, sacrifício e oblações eu não quero. Eu quero um coração quebrantado. Porque estava o povo tão matando bicho, derramando sangue, mas isso tudo era falsidade. Deus disse, não é isso que eu quero. Mas Deus não mandou que matasse? Mandou, pelo motivo certo. Mas o povo estava fazendo o quê? Comercializando a fé. Lá na frente, Jesus falou disso. Vocês transformaram a casa de oração em um covil de ladrões. E hoje as igrejas estão sendo o quê? Casa de show. Não me convide para ir para um canto que parece uma casa de show. Não me convide. A não ser que eu vá lá para dizer, ó, está errado. E depois sair na pedrada. As pessoas tendem a usar Deus para si mesmos.
no lugar de mergulhar no Senhor e esperar experimentar o que Ele é e o que Ele faz, e não a sua percepção particular. A gente tem a tendência de projetar em Deus o que nós somos. Deus não somos nós. As nossas vontades. Você chega para o povo hoje, gente, você é servo? Sou. O servo vai entender o conceito de servo. Servo é escravo na Bíblia. É inimaginável chegar para um escravo e dizer para ele, lava meus pés. Ele, não, meu contrato não diz isso. Mas hoje é assim o povo dentro das igrejas. Pastor, eu sirvo, mas só se for nessa área. Na área musical. Não, mas a gente está precisando varrer aqui. Achei engraçado que no dia dos namorados tinha gente varrendo até de salto alto. Era um varrida chique danado assim. Eu digo, eita, coisa maravilhosa. Mas hoje o povo está assim. Só sirvo na hora que eu quero, do jeito que eu quero, do modo que eu quero. E se não for, que servo é esse? A igreja está precisando de serviço. A igreja está precisando de pessoas. Mas a pessoa não, sai da minha agenda. O culto, meus irmãos, é lugar de aprender, de buscar agradar a Deus e não a nós mesmos. Esse lugar aqui é um lugar para você ouvir Deus falar com você. Ou aprender. Na hora que estiver tocando, aprenda com aquilo que você está fazendo. Na hora que estiver pregando, aprenda com o que está fazendo. Na hora que estiver interpretando, aprenda com o que está fazendo. Na hora que você estiver fazendo qualquer coisa aqui, esse é o momento de você aprender. Não é o momento de você aparecer. É o momento de você aprender. Você é secundário nessa história. Adorar a Deus de forma errada traz afronta contra si mesmo. É o que o texto está dizendo. Olha o que ele diz no final. Um sacrifício de tolos que fazem mal sem se dar conta. Você está fazendo mal para você e para os outros. Na hora que você está praticando algo que Deus não te chamou para fazer. Não, mas é bonito. Uma coisa que eu fechei logo que eu assumi a igreja foi... A gente não tinha muito esse ponto não. Foi o ministério de dança. Era muito fraquinho, assim, muito pequenininho o ministério de dança na nossa igreja. Mas eu disse, não tem isso. Desde quando eu ficar fazendo assim, na frente de vocês, vai dizer, vixe Jesus, eu fui edificado. Olha aquele giro ali, eu me arrependi dos meus pecados com o giro que aquela mulher deu. O pano que ela subiu assim, meu amigo, nunca mais eu esqueço na minha vida a subida do pano que ela deu. Pelo amor de Deus, em que isso vai trazer edificação para o povo de Deus? Se não for palavra, se não for pregação, se não for ensino, se não for música. Conteúdo sendo entregue ao povo, não apresentações. Nós precisamos entender, adorar é algo sério. Muitas vezes, no lugar de sermos abençoados, nós recebemos juízo por isso. Atenção para adorar a Deus do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele quer. E santidade é uma das exigências. Existem vários exemplos de pessoas que tentaram adorar a Deus do jeito delas. Na Bíblia tem. Vamos ver alguns exemplos? Caim, Gênesis 4. Caim queria adorar do jeito dele, com o coração do jeito dele, no pecado que ele estava. Deus disse, não, eu não aceito essa tua adoração. Era uma adoração centrada nele mesmo e não na vontade do Senhor. Moisés, quando subiu no Monte Sinai, para receber os 10 mandamentos, o povo disse, Moisés está demorando, vamos fazer um bezerro aqui para a gente adorar a Deus em forma de bezerro. Quando Israel recuperou a arca, lá no período ali dos reis, com Davi, Israel traz a arca, recupera a arca. A arca, ela tem que ser carregada pelos levitas. E não pode tocar nela, tem que ser pegando nas varas que passam pelas argolas de ouro. Deus estabeleceu detalhadamente isso. O que foi que eles fizeram? Botaram num carro de boi para carregar. Chegou num determinado ponto que o carro de boi bateu e aí a arca foi caindo. Aí um pobre, que ele sabia que não podia, mas na hora ele nem aí.
vou ajudar Deus. Botou a mão na arca, foi fulminado. Deus tinha dito, não faça isso. Eles fizeram. 2 homens, chamados Nabade e Abiú, acenderam fogo estranho dentro do altar. Acendeu a ira de Deus contra ele. Mortos. Ananias e Safira. Aí você diz, não, isso é só no Antigo Testamento. Novo Testamento, Ananias e Safira. Ananias e Safira, para você entender o contexto, né, eu já vou jogar para você a interpretação. Tem muita gente que acha que é porque eles mentiram. Não foi só isso. Sabe o que foi? Eu vou dizer para você por quê. Porque senão você vai dizer, eita, então a igreja hoje tem um bocado de gente morta, né? Porque mentiroso. Não, o fato não foi porque eles mentiram. O fato foi, Deus estava fazendo um movimento. O Espírito Santo estava fazendo um movimento de avivamento dentro da igreja. E uma das dimensões que Deus estava avivando era a oferta. Era a entrega voluntária. E se você observar, Barnabé, ele foi avivado por Deus e se tornou um grande missionário depois, e ele deu tudo que ele tinha. Ele disse, não que a Bíblia está mandando você fazer isso hoje. Isso não é sinal de avivamento, não, pelo amor de Deus. Estou falando de Atos, certo? Então ele foi lá e o mover do Espírito, ele foi e demonstrou que o mover do Espírito fez ele agir daquela maneira. Ananias e Safira olharam de longe e disseram, vamos garantir um nome bom aqui no meio do povo, para o povo olhar para a gente e dizer, eita, são uns abençoados, olha só, também, ó, do jeito que Barnabé foi movido pelo Espírito, eles também são abençoados. Aí eles foram lá e fizeram um acordo, disseram, a gente faz o seguinte, a gente guarda metade do negócio, e a outra metade a gente dá como se estivesse dando tudo, para todo mundo pensar que a gente está sendo movido pelo Espírito. Gente, o cara mentir com o mover do Espírito Santo de Deus, mentir diretamente com um poder tão grande que estava se movendo no meio do povo, foi isso, mentiram com o mover de Deus. É como se eles tivessem acendido um fogo falso, na presença do Senhor. Pastor, e hoje em dia, sim, aí mais à frente, Jesus se revolta, quer dizer, mais atrás, né? Jesus se revolta e limpa o templo, dizendo, vocês transformaram a minha casa de oração em um covil de ladrões. Hoje a igreja é a congregação do povo de Deus para cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, ouvir a mensagem de Deus, servir uns aos outros e ser edificados. O que é o culto? É esse momento que nós temos aqui. Mas hoje as igrejas são o quê? Casas de show, clubes sociais, lugar de ostentação, lugar de disputa de cargos. É isso que a igreja tem sido no meio do povo. E aí você pode perguntar, pastor, mas e por que hoje ninguém morre caindo duro, estratalado no chão com Ananias e Safira? Olha a quantidade de gente desgraçada na sua vida, como está hoje. Não estou falando daqueles que Deus o incrédulo, ele vive a hipocrisia até não doer mais. Ele muitas vezes não é repreendido por Deus. Mas, meu querido irmão, ninguém faz nada escondido, não. Tivemos aí recentemente uma situação aí, uma pessoa há 7 anos vivendo uma situação complicada e nos púlpitos pregando. Pode ser que não caia estretalado no chão, mas depois Deus derruba. E derruba feio. E derruba feio. Tivemos dentro da nossa igreja situação semelhante. Viver uma vida dupla. Vimos outros casos também. Não funciona. Deus estabeleceu no Antigo Testamento a forma como deveria ser adorado, de maneira muito detalhada. É por isso que Romanos 12 diz assim, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Então entenda uma coisa, o seu culto começa na sua vida inteira. E quando você vem aqui para o povo de Deus, você vem fazer o culto congregacional, encher-se do Espírito, que é o que diz em Efésios 5. É isso que você vem fazer no domingo, junto com o povo de Deus. O verso 2, o verso 3, ele diz assim, que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração, em pronunciar uma palavra diante de Deus. O que eu falei aqui hoje, gente,
Você quer ser um pregador do evangelho, quer pregar para uma igreja, jovens aqui que um dia, eu quero ser um pregador, ou eu quero ser um pastor. Entenda uma coisa, você tem consciência do tamanho da responsabilidade que é vir aqui? Pergunta aos diáconos que a gente chama, que eu dei a responsabilidade de pregar também. Pergunte a eles como é a semana deles, quando eles estão se preparando para vir pregar. E eu digo a eles, ainda bem que vocês se sentem assim, isso é um santo temor, é um temor santo. Então você tem que entender o peso da responsabilidade. Meus irmãos, eu estou aqui falando, mas não estou somente falando para vocês, tem uma transmissão aqui. O que eu falar aqui será usado contra mim no tribunal. E aí, eu devo falar ou não devo falar? Se Deus mandar falar, a gente tem que falar. Você entende o peso da responsabilidade? Porque se eu não falar por amor ao povo, Deus vem e pesa sua mão sobre mim. E se eu falar segundo a vontade de Deus, o povo me dá pedrada. Você entende o peso da responsabilidade? Então, se você é um cara que quer parecer, não, eu vou lá pregar para eu mostrar que eu sou teólogo, para eu mostrar que eu sou o cara legalzão. Pelo amor de Deus, você está entrando numa furada. Escute o que Charles Spurgeon disse. Charles Spurgeon disse, se você puder fazer qualquer outra coisa na sua vida que te faça feliz, mas faça, só não seja um pregador do evangelho. Arruma outra coisa para fazer. Você entende? O texto está dizendo que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração, porque às vezes você pode até não estar pregando e falando, mas você pode estar no seu coração aqui tocando, mas o seu coração está se apressando a dizer coisas que não deveria dizer na presença do Senhor. Está pensando coisas que não deveria estar pensando. E aí ele diz, por que isso? Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Ou seja, sabe o que é que ele está querendo dizer, num bom português? Ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar. Em outro bom português, é como se Deus estivesse dizendo, você sabe com o que você está falando? Você sabe quem sou eu? Você entende para quem você está se dirigindo? E aí ele vai dizer, Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Tanto palavras faladas quanto palavras do coração. Olha, domina esse negócio. Domina esse negócio. Tem uma situação uma vez que eu percebi que eu tinha que tomar uma decisão. E eu tomei a decisão. Só que a maneira como eu executei a decisão tomada, virou o negócio contra mim. E aí eu levei umas bordoadas por isso. Porque eu errei na maneira como eu apliquei aquilo que eu percebi que Deus queria que eu fizesse, que eu tomasse uma decisão. Depois que tudo passou, graças a Deus tudo se resolveu, eu fui olhar para trás. Aí eu entendi, eu estava até uma vez pensando com o Michel, naquela situação, eu vejo que a decisão que eu tomei foi correta, mas a maneira como eu fiz foi errada. E Deus desceu a marreta em mim pela maneira. Mas Ele disse, servo bom e fiel, ainda bem que você tomou a decisão. Vocês estão vendo a questão? Se eu não tivesse tomado, a bordoada era maior. Mas eu tive que tomar uma decisão e executar uma ação. Tomei a decisão correta, executei a ação errada. Deus disse assim, amém, meu filho, você fez o certo, mas da maneira errada. Toma uma bordoada. Aí eu levei uma bordoada. Você está entendendo que Deus não se deixa escarnecer? O que o homem plantar, ele ceifará? De Deus não se zomba? Deus, Ele é santo, santo e santo. Então tudo que nós fazemos para Deus, e dizemos para Deus, existe um peso de responsabilidade, porque nós devemos nos pôr no nosso lugar. Depois que você fizer a obra do Senhor, baixe sua cabeça, vá para um cantinho da parede e fique lá.
agradecendo a Deus pela oportunidade de ter feito. Cuidado, que Herodes, quando o povo diz, ele é um Deus, aí Herodes diz, eu sou eu mesmo. Aí Deus diz, vai ser comido de bicho, caiu duro no chão também. Então entenda uma coisa, meu irmão, tudo que você fizer de bom, é Deus que fez. Tudo que você fizer de ruim, foi você que fez. Ponha-se no seu lugar. Se você vê Deus usando minha vida, louvado seja Deus por isso. Pelo amor de Deus, eu vou fazer igual a Paul Washer. Eu não quero cair duro no chão, não. Porque lá na época que Paul Washer veio aqui em Campina Grande, né, na Consciência Cristã, o povo tudo, aí ele disse, ei, para com isso. Por que vocês estão batendo palmas para mim? Eu não quero morrer, não. Eu não quero ser fulminado aqui, não. Adora quem tem que ser adorado, não é a mim, não. Não adora homens, não. Estou falando isso para mim, mas você também tem que aplicar a você, quando sobe aqui, quando faz alguma coisa na igreja, quando serve de alguma maneira. Tenha cuidado. Que sejam poucas as suas palavras, para você não querer falar muita besteira e pagar pela bobagem que você disse. Sabe por quê? O verso 3 ele vai dizer por quê. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos. Deixa eu explicar o que ele quer dizer. Das muitas preocupações vêm os sonhos. Vamos lá, entender. Tudo que eu desejo, que eu quero ter, e eu não tenho, me gera preocupação, porque eu quero antes de ter. Então eu me preocupo pensando naquilo. Então, no lugar de eu trabalhar, de eu pagar minhas contas porque eu estou com dinheiro, eu fico pensando antes de receber o dinheiro. Eita, eu tenho que pagar minhas contas. E se eu não tiver dinheiro? Ou seja, eu estou pensando em pagar as contas antes mesmo do dinheiro estar na minha mão. Então, eu estou me preocupando com uma coisa do futuro. Essa é a base da preocupação. Então, ele está dizendo que as preocupações com o futuro alimentam sonhos. O que é sonho? Sonho é um desejo bonito. Eu tenho um sonho de um dia a minha casa ter 5 andares. Eita, eu tenho um sonho de terminar meu curso. Eu tenho um sonho, ou seja, os sonhos são frutos de preocupações alimentadas. Sonhar faz parte, planejar, desejar faz parte. O problema é que quando esses sonhos são frutos de preocupações, a quem nós levamos nossas preocupações? A Deus. Que tipo de bobagem tu está levando para Ele? Vocês já viram? Igreja por aí que o povo está orando, culto da rosa ungida. Aí vai o povo para lá para arrumar namorado. Aí vem, vamos orar para arrumar uma pessoa para mim. Aí compra uma rosa de R$200, a rosa, pelo amor de Deus, o que é que vocês estão fazendo? É igual eu digo para os casais aqui. Você pode dizer 200.000 palavras românticas para ser aqueles bilhetinhos que a gente faz, né? Ali a gente faz para brincar, gente. Mas você pode ser as coisas mais românticas do mundo para seu cônjuge. Se você não fizer o básico, feijão com arroz no teu casamento, de respeito, de amor, de parceria, não vai funcionar. Você pode fazer o que for, não vai funcionar se você não fizer o básico da sua vida. Então, às vezes, a gente começa a viajar na maionese. Aí vamos inventar o culto de casais para restauração de relacionamentos. Aí vem um beijaço dentro da igreja. Vocês lembram do beijaço? Teve uma igreja aí, acho que foi em Pernambuco, que fez um beijaço dentro da igreja para a restauração dos casamentos. Foi 30 minutos de beijo dentro da igreja. Vai, casais, agora. 30 minutos de beijo. Jesus amado, estava lá o povo, Yeshua, e o povo lá, Jesus amado, meu Deus santo. Recentemente teve outra igreja no Natal, no Rio Grande do Norte, que inventou aí
um momento para os jovens. Aí trouxe uma banda mundana, que dizem que é uma banda que é conhecida pelas músicas cheia de palavrões, para cantar a música gospel dentro da igreja. Os ímpios, trouxeram os ímpios para cantar a música evangélica dentro da igreja. Não, são as paródias das músicas deles, com temas cristãos. Pelo amor de Deus, é muita viagem na maionese. Isso tudo para quê? Não é para atrair os jovens. Para quê? Para salvar os casamentos. Para quê? Para arrumar namorado para o povo. Para quê? Para que o povo se reúne. Então, quando eu pego as muitas bobagens, bobajada da vida, que às vezes são coisas até importantes, mas eu trago para a casa de Deus, para um culto, achando que o culto vai resolver o problema. Pastor, eu vim pedir para você ungir o meu carro. Já chegou gente pedindo isso. Pastor, eu queria que você ungisse o meu carro. Eu digo, meu irmão, se você tem carteira de motorista, você tem carteira de motorista? Tenho. Você dirige bem? Dirige. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Está ungido. Esse que homem chato. Está ungido. O que é que o óleo, aquela substância, vai fazer de diferença se você não fizer o que é certo? Então, das muitas preocupações, vêm os sonhos. E do muito falar, palavras tolas. Viaje na maionese. Se você viajar muito na maionese, você vai falar besteira. E vai trazer as bobagens para dentro do culto. Do culto a Deus. Centrado em Deus. Ele disse que a sua boca não se precipite. Tenha cuidado com suas palavras. Suas demonstrações de adoração. Sua comunicação com Deus. Tenha respeito, tenha temor diante dos santos dos santos. Porque Deus está no céu e você aqui na terra, ou seja, veja a santidade de Deus e por isso tenha respeito ao Todo-Poderoso. Ele te ama, mas Ele não é teu camarada não. Eu tenho um relacionamento com os meus filhos, mas eu não sou camarada deles não. Eu brinco, eu falo tal, mas quando devolve a brincadeira eu digo, opa, abusa não. Eu, quando era professor no Senai, eu tinha esse mesmo compromisso. Brincava com os alunos e tal. Eu via professores que eram metidão, o camaradão. Aí os alunos chegavam, passavam o dedo na venta do professor. Ei, professor! Pronto, era um zona na sala de aula. Não, aqui não. Eu brinco com vocês, a gente é amigo, mas eu tenho uma posição, vocês têm uma. Então, tem uma diferença. Não sou superior a vocês, mas eu sou uma autoridade aqui dentro. É a mesma coisa no ministério, aqui na igreja, a gente brinca, a gente fala, eu quero ser muito amigo dos irmãos. Mas vai existir uma... Peraí, meu irmão, valeu. Eu, um comedor de feijão, tenho essa preocupação com o relacionamento comigo, por ser uma liderança. Imagina Deus. E a gente quer tratar Deus como uma cantora aí que hoje tatuou a boca com amor dentro da boca. Meu Deus do céu, tatuar aqui, vai. Amor. Hoje que, pelo amor de Deus, jovens, vocês estão fritos, viu? Porque não tem coisa boa para vocês não. Vá lá para Charles Spurgeon, olhe para trás, porque na frente, gente, pelo amor de Deus, essa meninada que está na internet hoje, pelo amor de Deus. Aí ela disse uma vez, Jesus é o meu ursinho. É o quê, homem? É o meu ursinho, ele é... Quando eu chegar perto dele, eu vou abraçar tanto. Tenha respeito. É porque a gente perdeu a capacidade de entender o que é respeito, gente. Respeito, não é? Igual brincando ali, né? Eu fui chegando aí, Silvio, o pastor chegou. Não é isso, gente. Eu sei que é brincadeira dele, né? Não é isso que é respeito. A gente brinca com os nossos pais, a gente ama os nossos pais, mas a gente respeita. Não respeita? Não sabe um limite? Não dizer, que a gente sabe que desonra. Com Deus é do mesmo jeito. Existe um limite. E é isso que ele está dizendo aqui. As pessoas que não valorizam o culto, estão em falta com o Senhor, serão cobradas por isso, pois elas não respeitam a importância desse momento que Deus mandou que a gente se reunisse. As pessoas que não sabem se portar no culto e não possuem respeito pelo Senhor, não entendem o mal que estão fazendo a si mesmas. Falta de reverência.
Idas constantes para tomar água. Conversas paralelas que atrapalham os outros na hora de prestar atenção ao que Deus está falando. Imagina tu conversando com uma pessoa. Robson, eu estou aqui para te falar isso. Aí, Robson. Vocês já conversaram com gente que não olha para a sua cara? Não fica incomodado. Ei, tu está prestando atenção no que eu estou dizendo? Imagina Deus falando contigo nessa hora, durante uma hora, Deus falando contigo. Aqui, e tu lá. Vou tomar água. Para comer carne de sol, foi? Conversas paralelas que atrapalham os outros a prestar atenção. São pessoas que perdem o temor ao Senhor, gente. Não é que você vai morrer no deserto do Saara, não, porque você está com sede. Mas avalie se essa ida o tempo todo tem um motivo, porque tu não faz isso no cinema. Está lá o aranha, vai jogar a teia. Não, peraí, deixa ele terminar de jogar a teia que eu vou. Por que a gente faz assim? Peraí, deixa o pastor terminar esse verso que aí eu vou. A gente não está nem aí, gente. Esse é o nosso problema. As pessoas não sabem se portar no culto. São pessoas que perderam o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. São pessoas que não têm sabedoria. Se colocam em perigo diante do Santo dos Santos. Estes são péssimas influências dentro da igreja, gente. Cuidado com eles. E por isso, se você conhece uma pessoa assim, não copie ele não. Ajude ele a entender que ele está errado. Você copia e vai no mesmo caminho. Nabade e Abiú. Um copiando o outro. Essas influências não ajudam. Pode ser isso que está destruindo o seu relacionamento com Deus. Você se pergunta, o que está havendo? Você já se perguntou? Cuidado com o momento de falar com Deus. É momento de ouvir Deus, pois pode estar falando coisas desagradáveis, centrados em si mesmo e não na grandeza do Senhor. Suas ações podem estar trazendo consequências ruins sobre você no lugar de bênçãos do Senhor. Pessoal da banda, terminou aqui, faz o seguinte, vai lá, toma tua água, porque realmente às vezes você está cantando e tal, vai lá, toma tua água e vem. Não fica conversando lá na frente não. Asas, vai lá, não fica conversando lá, tomando água e conversando, porque você está atrapalhando as professoras. Já tiveram professoras que reclamaram. O povo vai lá e fica conversando, dando gargalhada, atrapalhando a aula. As crianças estão prestando atenção no que Deus está falando. E você vai para lá para ficar conversando besteira. O culto é aqui, meu irmão. Vai lá, toma a tua água, vai no banheiro se você está apertado, mas volta. Você está participando de um momento importante para Deus. Importante para você. Ele falou aqui no verso 1, que melhor é ouvir do que sacrificar. No verso 2, ele disse que nós devemos ter cuidado com as nossas palavras e intenções do coração no culto. E no verso 3, ele adverte para as preocupações e sonhos que nos fazem ver Deus como se Ele fosse um servo dos nossos planos, no lugar de um Senhor de nossas vidas. Estamos aqui, meus irmãos, para fazer a vontade dEle, não a nossa. Ele está aqui para realizar o plano dEle em nós e não o nosso. Põe-se no lugar de servo. Sua vida tem sido uma vida de realizar seus sonhos pessoais e espera em Deus. Espera Deus realizar os seus planos, de mostrar para as pessoas, ou provar para eles que você pode ser exaltado, ter dinheiro, fazer o que quiser da sua vida, ou você está aqui para cumprir a vida de Cristo em você, nesse mundo. Ser feliz por ser um vaso usado. O vaso ele é usado, o que importa é o que está dentro. Cuidado com o excesso de sonhos tolos, preocupações desnecessárias que só destroem sua vida mais do que cumpre o propósito maravilhoso de Deus. Você vem para o culto para quê? Para realizar seus sonhos, para ser abençoado durante a semana, para dar tudo certo da sua vida. É para isso que você vem, ou você vem na igreja errada. Tem umas igrejas por aí que te prometem isso, que você for, aí vai dar tudo certo na tua vida. Aí você vai até participar de propaganda. Mas eu tinha um carro, hoje tem 2. Meu negócio tinha prejuízo. Aí depois que eu fui lá em tal igreja, agora eu tenho 5 empresas. Pronto, é isso aí que você quer? É isso que te move aí no culto? Porque o que deve mover o povo de Deus a vir cultuar a Deus é Deus. Não as minhas necessidades pessoais. Porque a minha maior necessidade é Ele. Exaltá-lo, engrandecê-lo, magnificá-lo. Essa é minha grande
necessidade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí vem a grande reflexão: por que você cultua a Deus? Por que você veio ao culto hoje? Faça essa pergunta: por que você veio ao culto hoje? Por que eu vim ao culto hoje? Para a gente que é pastor fica mais difícil, porque a gente diz: eu vim porque eu tinha que vir, que eu ia pregar. Aí a gente tem que ter cuidado, para a gente não entrar no automático e perder a sensibilidade do Senhor. E você, por que é que você veio? Porque você ia tocar, ia cantar? Porque tinha uma obrigação? Foi por isso que você veio? Quando não tiver, você não vem? É isso? E quando a tua única obrigação for cultuar a Deus? A gente tem, irmãos, aqui uma visão nos ministérios do seguinte: nós não chamamos, não envolvemos nenhuma pessoa que a gente não vê o mínimo de compromisso que essa pessoa tem com o básico da vida, vir ao culto. O básico da vida cristã é vir ao culto. A pessoa nem no culto ela vem. Aí diz: não, mas eu quero cantar. Não, mas eu quero pregar. Não, mas eu quero... O básico você não tem. Se Deus não é o teu motivo para te mover, se tirar tudo de você, todos os seus ministérios, e só o culto for a única missão sua na semana, você vem com alegria? Essa é a grande pergunta. Você tem que fazer. Porque isso vai responder a quem você quer exaltar. Você veio aqui hoje para sair mesmo que de mãos vazias, mas de coração cheio de Deus? Ele nos diz que Ele não despreza um coração contrito, alguém que busca Ele de todo o coração. Às vezes que você desprezou o culto ao Senhor e não veio, foi por causa de quê que você não veio? Estava com preguiça. Pois então você cultuou o Deus da preguiça. Estava com medo de quê? A tua vida está nas tuas mãos? É isso? Por que você não veio cultuar o Senhor? Você também deixa de trabalhar porque está com medo? Deixa de ir lá fazer feira porque está com medo? Você deixa de... porque está com preguiça? Eu não vou trabalhar hoje não. Vou dormir. É assim? É assim que você faz? E por que com Deus você faz? Onde é que está o teu coração nisso? Meus irmãos, quais coisas estão sendo juízo de Deus contra você? Quais costumes ou manias você tem que podem ser motivo de provar a tua condenação no lugar de revelar a tua salvação? Tem uma frase, eu não lembro quem é o autor, mas diz assim, acho que é de Billy Graham. Ele diz: tem muito cristão que vai ser condenado por falta de provas. Ele vai ser condenado por falta de provas. Prova de quê? De que ele é crente. E a prova mais básica, para ficar bem frisado, é vir no culto. Mas o caba está doido para se envolver em coisas mais complexas. Vai virar mira de Satanás. O diabo vai pegar assim o estilingue dele e derrubar, porque o caba quer estar em evidência sem nem fazer o básico da vida cristã. Amar a Deus através do culto. Às vezes que você veio ao culto, mas desprezou aquele que estava no céu quando ele falava com você. As milhares de idas para tomar água, coisa que você não faz no cinema. Aí eu vou botar aqui a banda e o Asas, que eu acabei de já falando. Vocês entendem para quem vocês estavam cantando quando vocês saíram daqui, de cima? Vocês entendem o que vocês vieram fazer quando subiram aqui para cultuar o Todo-Poderoso, para guiar a igreja no louvor? O pessoal que está aí na transmissão, vocês entendem a quem vocês estão servindo? No data show aqui, na interpretação, você entende quem é que está usando você, os seus dons e os seus talentos? O que de sua parte você tem feito para mostrar o teu respeito ao Senhor?
Ou você entendeu que terminou um momento de louvor? Você entendeu que terminou um momento de louvor? E você está ali como um servo usado por Deus, aí desceu, vai ali tomar sua água, volta para cá, preocupado no que está acontecendo aqui. Para quem você está, a quem você está servindo. Meus irmãos, você entendeu o que significa respeitar o Senhor? Aí eu coloquei aqui outras coisas, eu já falei, porque meu cérebro às vezes ele funciona ao contrário. Eu pergunto agora, por que essas pessoas estão vivendo vidas pobres de maturidade cristã e espiritual? Por que é que você vê tanto crente imaturo? A explicação, ele não come feijão com arroz. Ele só quer comer lasanha, ele só quer voar altos voos, e o básico ele não faz. Ele não fortalece o corpo dele com o básico da espiritualidade. Cultuar a Deus, respeitar a Deus, viver em função do Senhor. Meu irmão, tu está andando num terreno perigoso, perigoso o terreno que você está andando. Entenda isso, se você cair, vai doer. Se você cair, vai doer. Por que elas estão fracas no meio de lutas, muitas vezes cedendo aos pecados? Sabe por quê? Porque no passado eles sabiam o valor do respeito e reverência ao Senhor, mas hoje é só um fim de semana. Deus já tirou de mim o que eu preciso? Estava na vida ruim, eu envolvia nisso, envolvido naquilo, no meio da quebradeira, agora Deus me salvou, melhorou minha vida, deixa Deus para lá. Os 10 leprosos foram curados, 9 esqueceram de Jesus, morreram e foram condenados. Mas teve um que lembrou e disse, não, eu vou lá agradecer a fonte de toda a verdade. Irmão, se você vê esse comportamento nas pessoas, mesmo os mais antigos da igreja, não copie não. Copie não. Deus vai julgar cada um. Faça isso não. Seja você um influência e não influenciado. Precisamos nos arrepender, irmãos. Não sejamos como a nossa igreja no passado. Gente, vocês sabem, tinha gente que ficava escutando jogo de futebol na hora do culto. Pelo amor de Deus. Às vezes estava no culto, aí você via 3, 4 camaradas. O que foi? Eu ficava com fone de ouvido. Eita, o 13 fez um gol. Aí o Campinense foi agora. Eita. E quem é que está ganhando? Gente, pelo amor de Deus, o Santo dos Santos está ali. Você agora entende muita coisa? Os mais antigos entendem? Onde foi que a mão de Deus varreu, pesou, bateu e quebrou? Pelo amor de Deus, eu não quero que a gente volte a isso não. Não quero isso não, gente. Eu quero que nós sejamos uma igreja de cura. Cura não essas curas que estão aí, mas uma cura da alma, salvação, missão, edificação, crescimento. É isso que a gente tem que querer. A presença de Deus gerando frutos poderosos no nosso meio. Frutos de vida, de transformação. Mas para isso temos que aprender o básico. Respeitar a Deus. Para ser uma igreja cheia de Espírito Santo e poderosa nessa geração. Na geração do oba-oba. Na geração da bagunça, na geração da invenção para atrair gente. Tem um pastor que se disfarçou, que se vestiu, se fantasiou de chapolim, para pregar vestido de chapolim para atrair os jovens. Pelo amor de Deus, atrai o jovem pela Bíblia. Vamos nos comprometer com a voz de Deus, com um culto ao Todo-Poderoso, fazer desse momento um momento de celebração com respeito e adoração por aquele que é tudo em nós. Porque Ele está nos céus e nós na terra. Ele não deve nada a nós devemos tudo a Ele. Ele não precisa de nós, mas a gente precisa dEle. E Ele, por amor, se doou a nós. E por isso devemos ser eternamente gratos a Ele. Vamos aprender a amar o Senhor com todas as nossas forças. O culto é a representação visível desse amor por meio do nosso serviço aos irmãos. Então você quer ver se alguém respeita a Deus de modo visível? Veja o compromisso que ele tem com o culto. Veja
como ele se comporta no culto. Aí você vê o respeito. O problema todo, sabe o que é? Ele finaliza falando sobre isso. Ele diz que é achar que Deus é manipulável. A gente acha que a gente pode manipular Deus. Olha o verso 4 ao 7. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Gente, olha. Por que ele está dizendo? Aí ele tá, mas ele não está proibindo o voto. Ele está dizendo que é melhor não fazer. Mas se tiver de fazer, faça, mas cumpra. Porque Deus, ele não esquece o contrato que você fez com ele. Ele não esquece. Deixa eu dar alguns exemplos de votos. O casamento é um voto que a gente faz na presença de Deus. Você tem cumprido o voto do seu casamento? É um voto. Deus está de olho. Quando você disse que queria servir a Deus e se propôs a servir a Deus numa determinada área, você tem cumprido esse serviço com alegria? Reconheça sua fragilidade, sua dependência de poder cumprir tudo isso que você prometeu. Não seja um tolo. E se você diz assim, olha, é melhor eu não assumir esse compromisso, é melhor eu não fazer esse voto. Não seja... Gente, a gente sabe que existe uma prática na religião católica, que é a prática da promessa. Isso está errado, gente, a gente está vendo aqui. Está errado, claramente errado. Deus não é manipulável, não negocie com Deus, não. Deus não é uma banca de apostas, não, gente. Deus, ele não vai se impressionar com o que você está fazendo. Ele diz, não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Não, na verdade foi engano, aquilo lá que foi engano meu. Não, eu vi o que você falou. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, ele repete a mesma coisa. Como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Às vezes você tem tanta viagem na maionese que aí você diz assim, olha, agora eu vou prometer a Deus que se Ele me livrar desse negócio, eu vou fazer isso, isso e isso. Sabe por que você prometeu? Por causa das vaidades dos seus sonhos. É como Tiago diz, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano. Ele diz, olha, você está sendo presunçoso, que é a vossa vida, você não sabe o que vai acontecer. Então diga assim, se Deus me permitir, eu irei e farei alguma coisa. Se Ele quiser, eu dependo dEle para realizar. Eu não posso ser presunçoso, eu não posso fazer uma promessa, eu não sou dono da minha vida, eu não sou dono das circunstâncias, eu não posso negociar com Deus, porque o dinheiro é dEle. Como é que eu vou negociar com o dono do dinheiro? É a mesma coisa, meus filhos estão me devendo R$10 e eu dar R$10 a ele para ele me pagar. Faz sentido isso? Então, menino, R$10, agora me paga, obrigado. Já não deve mais. Você negocia com Deus, gente. Ele é dono de tudo. O que Ele dá é fruto de graça, pura graça. O que esse texto nos ensina sobre o nosso relacionamento com o Senhor, acerca do culto ao Senhor, a nossa responsabilidade de respeitá-lo e de cultuá-lo. É isso que esse texto ensina. Esse texto nos lembra sobre a reverência que devemos ter ao Senhor e nunca esquecer que Ele está nos céus, soberano e santo, e nós na terra como pó, carentes de sua misericórdia e graça. Por isso nós devemos cultuá-lo, porque tudo dele é dom, graça, bondade. Ele não é manipulável, Ele nos dá porque Ele é bom. A misericórdia dele dura para sempre. E é isso que devemos exaltá-lo. A gente tem que vir para o domingo para dizer, olha, Deus, eu não vou porque eu estou negociando contigo. Eu não te sirvo aqui porque eu quero teus benefícios. Eu te sirvo porque eu já fui beneficiado por tudo. E o que eu tiver ou não tiver, louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu te cultuo pelo que tu és, não pelo que tu fazes. Eu te exalto porque tu és santo, santo, santo e grande, e amoroso, e bondoso, e misericordioso, gracioso. É isso, é por isso que eu te exalto, é por isso que eu te sirvo. Eu não quero as tuas mãos, eu quero a tua face.
Mas é claro que Deus não vai negar as mãos dele para nós, quando ele vê que a gente precisa. Então você não vem no domingo para comprar Deus, não. Você não vem no domingo porque vem arrastado. Por que tu vem arrastado para a igreja? Olha o pecado, olha a falta de reverência, olha a falta de respeito, olha a falta de amor a Deus. Eu vou porque o pastor é chato. Aí vai cobrar, vai me ligar, mandar mensagem. Me chato danado, mandando mensagem para o povo que não vai. Não, meu irmão, porque eu quero transformação na tua vida. Eu quero que você aprenda a amar aquele que te dá tudo. Porque, meu irmão, se Deus é por você, quem será contra você? Mas toma cuidado, porque se Deus virar, se Ele fizer assim, tu está frito. E Ele não é injusto pelo que Ele vier fazer. Então eu estou tentando te mostrar o amor de Deus, para que você não caia na justiça e na ira dele. É isso que eu quero para a sua vida. É isso que Ele me chamou para te falar. Para que você possa cultuá-lo, por amá-lo. Como tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Você tem sido um servo que se submete e cultua, ou você quer ser Senhor e fazer tudo do seu jeito, como se você fosse algo além de pó? Entenda uma coisa, a vontade do Senhor e a presença dEle é tudo o que você precisa. E ao ter isso, nós temos tudo que o amor de Deus quer nos dar, irmãos. Temos tudo o que precisamos. Hoje eu acordei com o coração pesado. Vim aqui para a reunião com os diáconos, a gente se reuniu, a gente orou. Mas, gente, eu estava com o coração pesado. Sabe aquele peso que você diz, meu Deus, circunstâncias, várias coisas, série de situações, e aí você fica preocupado. Eu sou pó, gente. Moisés disse assim, Deus, me mata. Aí Deus disse, espera aí, meu caro, calma. Então, eu não me pinto aqui de super-homem, não, pelo amor de Deus. Sou pó. E quero continuar sendo. Mas eu estava pesado, com o coração pesado. Aí minha esposa, ela é calada, né, mas ela conversa comigo pelos olhos. Os olhos esverdeados. Aí ela estava olhando, né, e eu lá moado. Parecia um pinto de granja. Moado num canto. Ela falou, tu quer comer bolo de chocolate? Vem comer bolo. Não, deixa eu ficar refletindo aqui. Aí fui para o escritório, fui terminar a mensagem e tal. E amuado, dizendo, meu Deus. Aí eu fui orar. Senhor, muda meu coração, eu quero te cultuar hoje, tal. Tira esse peso, tira todas essas situações e tal. Gente, terminei minha oração e me levantei sorrindo. Deus foi e disse assim, sai peso. Nenhuma das situações que me preocupam foram resolvidas. Mas o que eu precisava chegou até mim. Está entendendo? Ele chegou e iluminou. E aí eu sorri. E não importa qualquer circunstância, Deus continua sendo bom. É isso que a gente tem que aprender. E vir para a igreja feliz e dizer, eita, que Deus bom. Está doendo. Mas Ele é bom, porque mesmo na dor eu estou feliz. Essa é a maior prova do amor dele por nós. Porque você só consegue ser feliz no meio da dor, porque o filho dele carregou a dor numa cruz. Por isso que você pode, mesmo doendo, dizer assim, obrigado, Senhor. No mundo tereis tribulações, mas eu venci. Jesus diz isso.